ilusório. Tá? Então ele começa esse verso 2, na verdade, declarando o tom do livro. Todo tipo de coisa que ele vai descrever nesse livro é ilusório. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que ele vai refletir, se você olha de perto e pensa a partir de uma perspectiva mais cuidadosa, você vai chegar à conclusão do que ele diz no verso 2. Mesma conclusão. Você vai chegar à conclusão de que é uma grande inutilidade. A NVI vai colocar inutilidade, a NVT vai colocar nada faz sentido, se você tiver aí com a NVT, ou se você tiver aí com a ARA mais antiga, vai falar vaidade de vaidades. Então essa é a ideia. Coisas inúteis. E ele vai dizer, tudo é ilusão. Quando ele fala tudo, é tudo. Tudo nessa vida. De relacionamentos a coisas, experiências, pessoas, posições, poder, não ter poder, tudo isso é ilusório, passageiro. Tudo isso não tem um valor perene, duradouro. Essas coisas existem, deixam de existir e voltam a existir novamente num ciclo interminável, até que Deus dê fim a todas essas coisas. Então aqui nós já vemos, meus irmãos, o tema do livro. E aí eu quero começar com vocês com a primeira pergunta. O que é a vida? Partindo da perspectiva do livro, vamos começar com essa primeira pergunta. O que é a vida? Resposta dele no verso 2. A vida é uma loucura. A vida é uma loucura. Completa. Por quê? Porque quando a gente caminhar, os irmãos vão perceber, inclusive aí no próprio verso 3 já vai mostrar, ele está olhando a vida, a realidade, deste lado da eternidade. Ele não, no livro, ele não trabalha a existência a partir da eternidade. Ele não faz isso no livro. Em alguns momentos ele até cita coisas relacionadas a Deus. Alguns estudiosos têm dito que até é um livro estranho, porque o nome de Deus, Yahvé, não aparece em nenhum lugar do livro. Os judeus sempre tiveram um pouco assim de pé atrás com esse livro por causa disso. Porque em muitos livros aparece o nome de Deus, né? Yahvé, mas aqui não tem, não aparece. E isso mostra pra gente que o tom do livro, na verdade, é ver a vida desse lado da sepultura. Né? Vamos pensar que a sepultura é a porta que a gente atravessa para o outro lado. Ele está vendo a vida desse lado, antes da sepultura. Então, tudo que ele vai falar no livro, ele está analisando a vida antes da morte. A vida vista aqui, de uma perspectiva humana. É por isso que ele não toca tanto em questões de eternidade. E é isso que incomoda muito a gente. Porque ele é muito cru. Entende? Ele não dora a pílula. Ele coloca as coisas como elas são. Com sabedoria, mas ele coloca as coisas como elas são. Isso faz a gente pensar na realidade. E aí essa primeira pergunta, o que é a vida? A vida, vista desse lado da eternidade, é uma loucura. Não tem sentido nenhum. É uma inutilidade infinita. É vaidade de vaidades. Que isso, pastor? Existe isso na Bíblia? Está aí na Bíblia que você está acompanhando comigo. Está escrito isso aí. Tá? O que ele está fazendo? Ele está vendo a vida no livro deste lado da eternidade, desse lado da existência. E ele vai chegar a essa conclusão, uma loucura. E aí a gente para pensar. Por que você e eu, né, vamos pensar, você que está me ouvindo, por que você faz o que você faz todo dia? Por que você vai acordar amanhã cedo e vai fazer o que você tem que fazer? Por quê? Quando você olha para a vida, você percebe que as coisas não se explicam por si só. E muita gente nessa vida vive no piloto automático, coloca no piloto automático e vai, só vai, não para pensar por que faz o que faz. Sempre fez aquilo, vai continuar a fazer até o dia que não der para fazer mais. É isso. E isso é uma loucura. Por quê? Porque a gente vai ver nesse texto que um dia a vida acaba. E o que a gente fez com ela? Entendeu? Então, eu quero colocar aqui para vocês uma lei que vai ajudar você. As donas de casa conhecem muito essa lei. Era para os maridos também conhecer, mas muitas vezes quem conhece mais é as donas de casa. É a lei da pia com louça. Guarda esse princípio. O princípio é a lei da pia com louça. O que quer dizer essa lei? Essa lei diz o seguinte: sempre haverá um novo copo sujo para você lavar.
Você, minha irmã, lavou as louças. Deixou até o paninho de prato no cantinho da pia. Você foi lá no banheiro. Quando você voltou, o que acontece? Ó, apareceu um copo. É assim na sua casa? Daqui a pouco você vai lá fora, volta. Ó, apareceu outro. Essa é a lei da pia com louça. Todo dia vai ter uma louça para você lavar. Não só você, mas gente na casa também pode ajudar, né? Obviamente. Mas você, minha irmã, que muitas vezes faz esse trabalho silencioso, esforçado, e sempre tem lá um prato, um copo, um talher para você lavar. Existe essa lei na vida. É a lei da pia com louça. Sempre vai ter um copo para você lavar. Sempre. E isso é algo interminável. Que dia que isso vai acabar? No dia que não tiver mais copo na tua casa. Mas aí você não pode ficar sem copo, né? Você vai tomar água onde? Na mão? Numa folha de papel? Não dá, né? Você precisa de um copo. Então, quando tiver copo, vai ter pia, vai ter louça, vai precisar lavar. Isso nos mostra o quê, meus irmãos? Que grande parte do nosso trabalho, ele é cíclico e interminável. Ele não acaba. O que muda é o que você faz, mas você sempre vai ficar fazendo nessa vida as coisas. Sempre. Já conheceu aquela pessoa que trabalhou muitos anos na vida e falou assim, quando eu aposentar, eu vou comprar um sitinho, eu vou para a roça, vou criar minhas galinhas, e eu vou criar meus patos, e eu vou lá plantar uns pés de goiaba para eu comer goiaba, e eu não quero dor de cabeça. Aí a pessoa viveu na cidade. Tem os sitiantes aí, né? A pessoa viveu na cidade a vida inteira. Aí vai e compra o sítio. Vai para o sítio, trabalha 2 vezes mais no sítio do que trabalhava no serviço. Quem já viu isso aí? Eu já vi. Porque no sítio tem que fazer cerca. No sítio tem que fincar morão. No sítio tem que aparar mato. Tem que criar das galinhas. Aí o galo, igual lá em casa, ele acorda 4 horas da manhã, vai te acordar. A não ser que você tenha um sono pesado. O meu não é muito. Eu já estou quase esganando, né? Mas enfim. Ok? E vai ter coisa para você fazer. E o que você achou que você ia descansar, aí que você vai trabalhar. Então é ilusão. Se você quer, não tem problema. Pode ter o seu sítio, é uma benção, é joia, né? Trabalhar algo saudável, algo bom. Mas não cai nessa ilusão, porque sempre vai ter alguma coisa. Eu já conheci pessoas que eram muito produtivas. Aí, meu sonho é aposentar. Aposentou. Aí, quando aposentou, não aguentou aposentar. Queria alguma coisa para fazer. Então, essa lei, ela é real. A lei da pia com louça, ela é real. Sempre vai ter um copo para lavar. Sempre vai ter alguma coisa para fazer. Grande parte da nossa vida é uma existência cíclica e interminável. E quando você olha essas coisas por elas mesmas, não faz sentido. Qual a finalidade da gente trabalhar, fazer, lavar copo? Lavar prato. Qual a finalidade disso? Entende? Então, quando nós pensamos a respeito o porquê você faz o que você faz todos os dias, se nós olharmos para o mundo, para o homem, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Eu vou trabalhar um dia para comprar um sítio para eu descansar, mas você vai trabalhar mais. Qual a finalidade disso? Tem que ter uma outra explicação, né? Entendeu? Então, aqui, é nesse tom que ele está dizendo tudo é ilusão. Todas as coisas que eu vou falar aqui no livro, que as pessoas querem fazer, elas fazem, e fazem bastante. E depois que elas fazem, elas veem que essas coisas não se explicam por si só. Você que é pai e mãe, ou enfim, tem sobrinho e sobrinha, tem criança na família. Eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero ter minha casa, eu quero crescer, porque aí eu vou fazer o que eu quiser, aí não vou mais precisar acordar cedo, não vou mais precisar escovar o dente a hora que você fala para escovar o dente, não vou mais precisar comer brócolis, porque eu não gosto de brócolis. Não é assim? A criança fala isso aí. E a gente fala, não diga isso. Por misericórdia de você mesmo, não diga isso. Não, eu quero crescer, quero crescer. Você foi assim? Você foi assim? Aí você cresceu. Aí o que você quer agora? Eu quero ser criança, eu quero ser criança, eu quero ser criança. Não é assim? É interminável. A gente quer estudar, crescer para ser grande, fazer faculdade para ser grande, para ter nossa casa, pagar as contas. Aí você vai, forma a profissão que você desejar, e aí você começa a pagar as contas. Você fala assim, meu Deus, quando isso vai acabar? Que dia que eu vou parar de ficar pagando fatura de cartão? Nunca mais. Você entendeu? Quando você vai ver na vida, a partir de uma perspectiva apenas da vida, você fala, mas qual o sentido de tudo isso aqui? Que show de horror que é isso? A vida é ilusória.
As coisas que nós fazemos, se nós fizermos apenas porque fazemos, elas não se explicam por si mesmas. E por isso, a vida é uma loucura. Se você estuda, você vai ter dificuldade. Se você não estuda, aí você vai ter dificuldade em dobro. Se você trabalha, você tem dificuldade. Se você não trabalha, aí você vai ter dificuldade em dobro. Se você não se importa com a sua saúde, você vai ter dificuldade. Se você se importa, você vai ter. Qualquer coisa que você faça é uma existência cíclica interminável, fazendo ou deixando de fazer. Se você não tomar a escolha de fazer isso, você vai ter consequências. E se você fizer, você tem também. E quando você vê toda a realidade a partir dessa perspectiva, você fala, tudo é ilusório. Por que essas coisas são assim? O livro todo vai trabalhar dentro disso. Nós vemos, meus irmãos, que a compreensão total da realidade está totalmente fora do nosso alcance. Somente o Criador pode compreender a realidade. Para nós, quando vista como um todo, a realidade sempre parecerá absurda. A palavra vaidade, hevel, ela quer dizer fumaça. E a ideia é como alguém tentando pegar a fumaça e agarrar. Você já tentou agarrar a fumaça? Não tem como, correto? Assim que você leva a mão, ela dissipa. Assim são as coisas que ele vai dizer. Quando a gente tenta se agarrar nessas coisas, a gente vê que tudo isso vai embora, é ilusório. É isso que ele quer dizer vaidade. Algo ilusório. Algo inútil. Algo que não é firme o suficiente para que nós possamos fundamentar a nossa vida nessas coisas. Porque elas são passageiras, elas são cíclicas, elas são intermináveis. E aí vamos para essa pergunta, o que é a vida? Partindo desse princípio, nós chegamos à conclusão que nós somos limitados para responder essa pergunta. Se nós formos responder essa pergunta a partir da nossa perspectiva, a gente não vai conseguir. Não conseguimos. A resposta não está em nós. E é por isso que é ilusório. Lembre-se, aqui ele está vendo essas questões desse lado do túmulo, desse lado da eternidade, nesse mundo, ele não está olhando para a eternidade. Se você olha a vida da perspectiva humana só, nada faz sentido. Nada faz. Por que você é uma pessoa honesta? Porque existe a palavra de Deus que vai fundamentar a sua vida. Mas se você tirar isso, por que você é honesto? Porque eu tenho medo. Mas tem gente que é desonesto e não acontece nada com ela, entendeu? Então você começa a ter um monte de dificuldades para fundamentar as coisas. Nesse sentido, meus irmãos, veja a vida com os seus olhos e perca a esperança. Veja a vida com os óculos da fé em Deus e se maravilhe. Se nós começarmos a fazer como ele está fazendo, olhar a vida a partir da perspectiva humana, a gente vai perder esperança em tudo. Em absolutamente tudo. Tudo é passageiro, tudo é ilusório, tudo é frágil. Você já conheceu pessoa que lutou a vida inteira e na velhice passou dificuldade, às vezes com saúde? A pessoa, inclusive, ficou até sozinha. Quando ela mais precisava de gente, ela ficou sozinha. Se você não olhar essa realidade a partir de uma perspectiva de eternidade, você vai falar, o que valeu a pena essa pessoa ter essas escolhas de vida, ela ter sido assim? Se no final dela é isso? A vida vira um absurdo, seja para o bem, seja para o mal. Então, se nós olharmos a vida a partir dos nossos olhos, nós vamos perder a esperança rapidinho. Que é o tom do texto. Agora, se nós olharmos a vida com os óculos da fé em Deus, nós vamos nos maravilhar. E nesse sentido, quando nós olhamos para essa situação que ele está tratando a partir de uma perspectiva humana, mas olhando agora para Cristo, a gente precisa ser lembrado que Jesus Cristo nos oferece uma vida verdadeira e abundante. Em Cristo é diferente. Em Cristo nós temos uma vida verdadeira e abundante, porque lá em João 10:10 é dito que ele veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. A vida em Cristo ela é genuína, ela é verdadeira, ela não é ilusória, ela não é inútil, ela não é passageira, ela é eterna. Então, se nós olharmos essa vida a partir da perspectiva humana, nós vamos perder a esperança. Mas se nós olharmos a vida a partir da vida que Cristo nos dá, nós vamos ser cheios de esperança. Mas nós ainda vamos caminhar na visão do autor, tá? Só estou apontando para a verdade do Evangelho, porque aqui
essa visão pessimista e negativa dele nos faz contrastar com a esperança do Evangelho. O livro é como se fosse um pano de fundo escuro no qual a luz do Evangelho precisa brilhar. É isso o livro de Eclesiastes. Segunda pergunta que eu quero trabalhar com vocês essa noite. Qual o valor do que fazemos nesta vida? Ele vai caminhar nisso aí. E aí nós temos um poema. Do verso 3 ao verso 11, é um poema isso aqui. Tá? E esse poema ele fala da inutilidade do trabalho humano. O trabalho humano é vaidade. Ele é inútil. E a gente pensa, mas por que o trabalho humano é inútil? Ué, se o trabalho humano é inútil, então eu não vou trabalhar. Não, é para você trabalhar, tá? Não pare de trabalhar, não é isso. Mas é que se nós vermos o trabalho em si mesmo, de uma perspectiva humana, ele é vaidade. Tem pessoas que dedicam suas vidas ao trabalho, e depois quando chega no fim da vida, como ela fez o trabalho Deus dela, ela vai se frustrar. Ela vai se frustrar. Se ela não trabalhar para a glória de Deus, ela vai se frustrar. E é justamente esse o tom do texto, tá? É um poema sobre a inutilidade do trabalho humano quando ele é absoluto. Ou seja, quando o trabalho é absoluto, a gente vai perceber que ele é inútil. E na verdade, nós temos que entender que o que tem que ser absoluto em nossas vidas não é o trabalho, é Deus. Deus tem que ser absoluto. O trabalho não. O trabalho é relativo. Mas muitas pessoas fazem do trabalho o seu absoluto. E aí é para esses corações que esse texto está falando. Tá ok? Nós vamos ver aí, verso 3, a inutilidade do trabalho humano. Acompanha comigo. Que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho em quem tanto se esforça debaixo do sol? O que a gente tem aqui, meus irmãos? Uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica, ele demanda uma resposta retórica, que é o quê? Nenhum. Ok? Então, o que ele está perguntando? Que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? De uma perspectiva humana? Nenhum. Ah, não, mas eu ganho muito bem com esse trabalho. Ok. Quando você chegar numa idade que, infelizmente, em decorrência do seu quadro físico, né, da própria deteriorização da sua saúde, que você não puder comer mais tudo que você gosta, porque eu não sei se você sabe, né? Não vai dar para comer torresmo a vida toda. Você está sabendo disso aí, né? Eu já fui conscientizado disso há uns tempos atrás. Que dor no meu coração, mineiro. Mas não vai dar. Tá bom? Não vai dar. Sinto muito. Não vai dar para ficar comendo costela gorda o resto da tua vida. É uma delícia, mas não dá. Tá? Então, quando você já não puder mais comer tudo o que você quer, quando você já não puder ir em todo lugar que você desejar, quando você não puder fazer as coisas que você gosta, porque você vai ter limitações, o que valeu o teu dinheiro? Você não pode mais comer o que você quer. Você não pode ir onde você quer. Você não pode fazer o que você quer na hora que você quer. Você só vai ter um monte de dinheiro na conta para deixar para alguém. No final das contas é isso. Pouco você vai usufruir. A não ser que você tenha alegria em alguma outra coisa. Entendeu? Então, nesse sentido, nós vemos que trabalhar tanto, por si só, é inútil. Tá? Lembrando, aqui eu não estou querendo dizer que trabalhar é inútil. É quando a gente vê o trabalho nele mesmo. Todo o rendimento do trabalho humano, por mais diligente que seja, será sempre passageiro. O que eu quero dizer com isso? Você desfruta aqui o que você conquista aqui. Você não consegue levar para lá, do outro lado da eternidade. Então você lutou. Chegou no fim da tua vida. Beleza, agora é hora de aproveitar. Primeiro que não dá para saber se a gente vai conseguir chegar tão longe. Não que eu não queira, né? Mas você sabe que muita gente não chega, né? Você sabe disso aí, né? E aí, a gente morre de trabalhar, às vezes não consegue chegar lá. Quando chega, a gente achou que ia aproveitar tudo que né? Oh, eu vou fazer isso, eu vou, não sei o quê, não vai nada. E aí você fala, para que eu fiz tudo o que eu fiz? Então, tá vendo? Aí, ó. Te contaram a história e você acreditou. Ó. Não é de todo inútil, porque você ainda pode deixar o fruto do seu trabalho para outras pessoas. Mas quando você estava se matando de trabalhar, você não estava pensando muitas das vezes no desfrute de outras pessoas só. Você estava pensando no seu desfrute. Que, em tese, não é injusto. É o seu trabalho, você tem direito de desfrutar do seu trabalho. Mas o ponto é, não é o fato de você desfrutar dele ou não. O problema é quando você faz o seu trabalho algo absoluto e acha que o alvo é poder desfrutar dele só. Vai chegar uma hora que você não vai mais poder fazer isso. Você vai se frustrar. Porque o que você conquista aqui, você desfruta aqui.
Não dá para levar para o outro lado. Aqui, meus irmãos, nós temos um alerta em relação a pessoas que trocam a eternidade pela transitoriedade, ou seja, em vez de investir em coisas eternas, elas investem em coisas deste mundo. Lá em Marcos 8:36, a gente é lembrado por Jesus com uma pergunta: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A pessoa se tornou o Bill Gates, né, do nosso tempo, se tornou o Jeff Bezos, o dono da Amazon, né, um homem bilhardário, ou um desses aí da dinastia dos Rothschild, né, que são trilhardários. Ganhou o mundo, perdeu a alma. Aqui nós vemos, meus irmãos, que no finalzinho do verso 3, quando ele fala debaixo do sol, o que ele está fazendo? Ele está apontando para a vida humana deste lado da eternidade. Ele está falando das coisas debaixo do sol, não acima do sol. Acima do sol é a eternidade, abaixo do sol é essa vida. Nessa vida, do que adianta a gente morrer de trabalhar? Qual a finalidade disso aí? A morte inevitável é uma variável que muda toda a equação da vida. Às vezes, na conta que a gente faz da nossa vida, a gente não coloca nessa equação a variável da morte, que é inevitável. Cada um de nós aqui, a menos que Cristo volte, vai morrer. Todos. Sem exceção de ninguém. Então, nesse sentido, a gente deixa de colocar essa variável na equação. E essa variável faz toda a diferença. A morte inevitável é uma variável que muda toda a equação da vida. Quando a gente entende que a nossa vida é transitória e que, portanto, a gente tem que fazer valer o que a gente faz, a gente redireciona os nossos esforços. A morte inevitável é uma verdade tão inconveniente quanto a de que nessa vida nada faz sentido sem Deus. O grande problema, meus irmãos, é que nós vivemos uma geração emocionada, direcionada por suas emoções, que muitas das vezes são emoções desequilibradas. Então, quando nós estamos numa situação assim, a gente não raciocina, a gente só se move por emoções, né? E aí, quando a gente é lembrado de verdades como essa, de que morrer de trabalhar só pelo trabalhar é tolice, porque isso por si só é uma ilusão, conforme ele diz aí no verso 3, as pessoas ficam emocionadas com isso, porque elas não querem concordar com isso. Mas vou te dizer, concordando ou não, se sentindo bem ou não, isso continua a ser verdade. O que nós vemos é que cada vez mais há pessoas que odeiam a verdade. Mas a verdade, meus irmãos, por mais dura que ela seja, ela sempre vem ao nosso bem. Nunca contra nós, nunca para o nosso mal. A gente tem que parar de ser emocionado, ou se você conhece pessoas assim no seu dia a dia, incentiva essa pessoa a parar de ser uma pessoa emocionada e começar a pensar nas verdades que a palavra de Deus traz. De certa forma, o restante do livro vai ser uma busca por ajudar o leitor a aproveitar uma vida que passa rapidamente, de modo sábio e proveitoso. Se essa vida passa rápido, ela por si só não tem explicação desse lado da existência. E não adianta nada a gente ficar trabalhando igual louco. O nosso tempo passa, então o que o autor vai fazer? O que Salomão vai fazer? A partir de agora, e aí não vai dar para fazer tudo, óbvio, ele vai ajudar o leitor a pensar como é que ele consegue aproveitar bem essa vida que passa rápido, que ele não sabe quando vai acabar e ele precisa aproveitar com sabedoria. É isso que ele faz no livro. O propósito do livro é esse. E o começo do livro já começa com uma poesia falando a respeito da inutilidade do trabalho humano. Vamos pensar essa questão da inutilidade nos próximos versos aí. No verso 4, a gente vai ver que tudo nessa vida é passageiro. Tudo nessa vida é passageiro. Eu sei que você está lembrando da piadinha, né? Tudo é passageiro com exceção do cobrador e o motorista. Mas não é isso aí não, tá bom? É no sentido que as coisas passam. E aí no verso 4 diz: gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. Ou seja, nada nem ninguém dura para sempre. Gerações surgem, gerações vão embora, outras surgem depois delas. Cada pessoa morre e a próxima geração a substituirá. Já tem algumas, eu acho que uns 10, 15 anos que começou o estudo de gerações, né? Tudo começa lá no comecinho do século passado, aí tem geração perdida, geração oculta, baby boomers, geração X,
que são os millennials, aí geração Z, geração Y, enfim, tem um monte de coisa aí que eles têm dito hoje em dia, né? Mas fato é que, enfim, dentro dessas categorias que tem criado agora, fato é que essas gerações estão passando. E vão continuar passando. E nesse sentido, meus irmãos, se nenhum homem ou mulher é permanente, é óbvio que o seu trabalho também não pode ser. O trabalho humano ele não é permanente. O trabalho de alguém pode até durar mais tempo do que essa pessoa. Ou seja, o que ela faz, vamos pensar. Tem irmãos que ajudaram nessa construção aqui que não estão mais entre a gente. Sabia? Tem irmãos que ajudaram aqui que não estão mais vivos. Estão com o Senhor na glória. Mas não estão mais vivos, não estão mais nesse mundo. Mas o prédio está aqui, né? Correto? Então eles já se foram, mas o trabalho deles persistiu. Esse prédio vai durar quanto tempo? Vou te dizer. Vai durar até nós termos condição de ter um maior, aí ele não vai existir mais. Ok? Ou ter um outro local. Ou se algum dia a igreja acabar, não vai ser usado para isso. Se você dá uma olhada, por exemplo, em notícias na Europa, igrejas de séculos foram transformadas em café, bar, restaurante, livraria, boate. Essas coisas acabam. Até mesmo o fruto do trabalho de uma pessoa não é para sempre. E isso acontece por quê? Porque a pessoa não é para sempre. Se a pessoa que fez não é para sempre, o trabalho dela também não é. Tudo nessa vida é relativamente permanente. O que eu quero dizer com isso? Permanece, mas não é para sempre, é relativo. Relativo ao tempo e ao uso e à necessidade. Quando essas coisas não têm mais razão de ser, acaba. Acaba. Você vai aqui para Amparo, uma cidade do lado, você vê uma série de casarões da época da República Velha, que foi o período do Brasil, né, da proclamação até 1930, em cerca de 40 anos. Alguns casarões estão de pé porque houve restauração, mas tem alguns que você passa ali, você vai ver casarão tudo velho, já caiu nos pedaços. Muitas fazendas que tem em Campinas, se você vai para lá, se tornaram prédios públicos, faculdades e coisas assim. Mas está desse jeito porque o patrimônio ele é restaurado, é mantido. Deixa alguém parar de fazer manutenção para você ver se aqueles casarões dos barões de café do passado vai ficar de pé. Inclusive na região tem muito casarão antigo que está abandonado. Então nada é para sempre, inclusive o nosso trabalho. O sentido da realidade não está na história, então. Porque a história, por fim, mostra que essas coisas acabam. Versos 5 ao 7, nós vemos que tudo nessa vida é cíclico. O sol nasce, o sol se põe e se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. O vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no seu ponto de partida. Todos os rios vão para o mar e mesmo assim o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, tornam a correr para lá. O que o autor Salomão está dizendo aqui para a gente? A vida humana ela é cíclica como a natureza. Chove, aí cai água lá, rega a terra absorve, isso vai para o lençol freático, que vai para o rio, que vai para o mar ou para o oceano. Aí lá no oceano tem o calor, gera, não lembro da aula de geografia? Aí gera a nuvem, aí vem para o continente, aí chove, entra na terra e é isso. Todo ano. A vida é cíclica, porque a natureza é cíclica. O sentido da realidade não está na natureza também. Sempre haverá outra chuva, outra tempestade, outra onda de calor. E é a conversa do dia a dia. Tá calor, né? Tá calor. Tá frio, né? Tá frio. Tá chovendo, né? Tá chovendo. Tá abafado, né? Tá abafado. Tá seco, né? Tá seco. E é sempre assim. É como a gente puxa a conversa, né? O jeitão do brasileiro é esse aí. Ok? Uma outra questão que a gente vê, meus irmãos, é que tudo nessa vida é de satisfação limitada. Verso 8 e 9. Todas as coisas resultam em canseira. E aí pensa agora nesse canseira. Ninguém consegue explicá-las. Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi será, e o que se fez se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, seja lá o que eu e você experimentemos nessa vida, a satisfação é limitada. Cansa.
É o que eu acabei de dizer. A pessoa tem uma vida frenética. O sonho dela é descansar. Aí ela começa a descansar, ela cansa de descansar. Você já ficou na praia 15 dias? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Não cansa de ficar na praia? Que chique, né? Cansar de ficar na praia. Mas cansa. Cansa. Ah, eu quero ir para casa. Aí você volta para casa, com vontade de ir para a praia, cansei de ficar em casa. Ó, a satisfação é limitada. Eu não sei se você teve uma vida de limitações, às vezes, de coisas que você gostaria de comer, né? Eu lembro quando era criança, era Danone, né? Danone e chocolate. Então, quando minha avó chegava, comprava lá uma bandeja de Danone, 4 filhos em casa. Aí, não sei se você era assim, né? Lambe a tampinha, assim, para não perder nada. Toma o Danone, passa o dedinho, né? Para não perder nada. Não é preciso fazer isso não, tá bom, criança? Mas a gente fazia. E falava, que delícia. Queriam mais um, né? Mas a cartela vinha com 6, só tinha 2. E aí, enfim, eu era o mais velho. Nunca sobrava para mim, né? Não sei se no seu caso, meu filho único, talvez, né? Mas era assim. Aí você falou, um dia eu vou tomar Danone. Hoje, aí você coloca lá 10 litros de Danone na tua geladeira. Daqui a pouco você tá enjoado de tomar Danone. Tem Danone com sabor de morango, Danone com sabor de coco, Danone com sabor de framboesa, Danone com sabor de Danone. Tem Danone de tudo quanto é gosto. E aí hoje você nem liga mais para isso. Né? Ou talvez fale assim, quando eu trabalhar eu quero ir na churrascaria. Se você ficar comendo churrasco todo dia, você vai ter um problema de saúde bem sério. Mas eu já conheci pessoas que apelaram tanto para isso. Então, quando eu tiver dinheiro eu vou comer churrasco todo dia. E fez. O pé estava dessa grossura aqui. De tanto que é comer churrasco. Faz mal. E enjoa também. Enjoa. Nessa vida, todo tipo de satisfação é limitada. Você tinha vontade de comer no McDonald's? Quando eu cresci, eu vou comer no McDonald's. Você gosta do McDonald's hoje? Mas dava vontade de comer, não dava? Não era assim? É assim, toda satisfação é limitada. Meus irmãos, muitas pessoas assistem vídeos por horas, dias após dia. Por quê? Que é o que diz aí no verso 8, finalzinho. Porque o olho nunca se satisfaz em ver e o ouvido nunca se enche de ouvir. Isso é canseira. Scrolla, 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 scrolla celular, scrolla celular, scrolla celular. Uma das medidas que têm sido tomadas é tomar cuidado de deixar barra de rolagem infinita. Eu não sei muito bem como funciona, mas eu sei que tem como você fazer uma programação para evitar isso em algumas redes sociais. Não deixar barra de rolagem infinita. Porque a barra de rolagem infinita, se você ficar 3 horas tem coisa para você assistir. Isso é ruim. Além de viciar, causar problemas, inclusive para a vista e para a mente das pessoas, isso é ruim, é o mau uso do tempo. E chega uma hora que você cansa de ver coisas. Porque a gente cansa de tudo, na verdade. Tá? Somos, sabe como, meus irmãos? As crianças aí vão lembrar. Nós somos como ratinhos girando a nossa rodinha dentro da gaiola. Corre, 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 corre. Gira, gira, gira a rodinha e nunca chega a lugar nenhum. Uma outra coisa que nós vemos no verso 10, meus irmãos, é que tudo nessa vida é repetitivo. É novidade velha. Verso 10. Será que existe alguma coisa da qual você possa dizer, vê, isso é novo? Não. Já existia em épocas anteriores a nós. Nessa vida, tudo é novidade velha. Tudo, tudo, tudo. Tudo novidade velha. Não importa quão moderna seja a modernidade, a humanidade e a vida continuam as mesmas, repetidamente velhas. O cenário da vida pode mudar, mas o drama continua o mesmo. O mesmo. A busca eterna do homem aponta a sua incapacidade de encontrar satisfação no mundo e em si mesmo. Meus irmãos, pense, você que talvez teve uma infância difícil, com limitações, com lutas, com série de coisas. Hoje, com a graça de Deus, eu imagino você tem muito mais do que você teve. E a nova geração que está chegando, não estou dizendo que tem tudo. Com certeza tem muitas coisas a se conquistar, muitas lutas. Não estou falando, né, que os jovens aí estão 100%. Com certeza tem muitas dificuldades. Mas certamente essa geração tem muitas coisas que a anterior não teve. E é interessante pensar que é justamente as novas gerações que têm lutado mais. E não são só os jovens, tá? Isso daqui eu não vou lançar só nos jovens, não. Tem muita gente
de 40 para cima, um pouco menos, mas mais ou menos essa idade, até mais, que está enfrentando depressão profunda, mesmo estando numa condição social melhor. Por que isso? Eu acho que a gente poderia pensar em muitas coisas sobre isso, mas uma coisa é certa. O homem nunca vai encontrar a satisfação em si no mundo. Nunca, nunca, nunca. Não importa o que você faça, não importa o que você experimente, não importa as coisas gostosas que você planeja para a sua vida. Se você pensar que a sua satisfação vai estar nessas coisas, vai ser uma frustração atrás da outra. Até um ponto que você não aguentar mais ter tanta frustração e você ficar frustrado com a sua frustração. E aí, geralmente, as pessoas atolam num abismo existencial. E é por isso e outros motivos que muitas pessoas têm entrado nesse abismo de depressão hoje. Além de outras coisas também, né, que a gente também não vai ser tolo e sabe que muita coisa envolve isso. E se há necessidade de procurar um médico, se chegou ao ponto que está atingindo o corpo da pessoa, tem que procurar um médico, buscar ajuda, né? A gente sempre fala isso aí. E verso 11. Não, perdão, só mais um ponto. A tecnologia muda a cada ano, mas o homem continua o mesmo. Mesma coisa, não muda nada. Verso 11. Tudo nessa vida termina na sepultura. Aqui é interessante você ver o livro. A gente está caminhando, né, do verso 1 até o 11, em específico agora eu estou caminhando no poema, que vai do 3 ao 11. Mas a gente tem que entender que o que Salomão está fazendo é refletir de novo na vida desse lado da sepultura. Se você der uma olhada lá no capítulo 11, que vai do verso 9 até o 12, 7, o final do livro ele fecha com um poema também. O livro ele começa com um poema e ele fecha com um poema. E esse poema de Salomão, ele está fazendo o leitor pensar em como ele deve aproveitar bem a vida dele. Porque a partir de uma perspectiva humana, tudo é loucura nessa vida. Nada faz sentido por si só. Então aproveite bem, seja sábio, é o que ele vai dizer. O primeiro poema, que é isso que a gente está caminhando, fala a respeito da inutilidade do trabalho do homem, quando o homem absolutiza o seu trabalho. Lá no segundo poema, que vai do 11:9 ao 12:7, o que ele está fazendo é chamando o leitor a entender a necessidade que ele tem de desfrutar a vida com sabedoria, enquanto ele pode, porque um dia ele não vai poder mais. A vida, nesse sentido, é incompreensível pelo homem. Ela passa rápido, então ele tem que saber aproveitar com sabedoria enquanto ele pode. Tudo nessa vida termina na sepultura. Títulos, nomes, bens, classe social, injustiças, sofrimentos, lutas, esperanças. É preciso aproveitar com sabedoria. Eu acho que tem muitas das vezes nos velórios dois tipos de pessoas. Dentre tantas categorias que a gente poderia colocar as pessoas. Aquelas que conheceram as lutas e dificuldades da pessoa que está sendo sepultada e de outras que não faz a menor ideia do que aquela pessoa passou. Mas no final das contas não faz diferença nenhuma. A pessoa vai embora do mesmo jeito. Seja você sabendo o que ela passou, sendo você nem sabendo o nome dela. Não muda nada. Então, quando nós olhamos a vida a partir dessa perspectiva tão dura, tão azeda, tão pessimista, mas ao mesmo tempo tão realista da perspectiva humana, a gente entende que focar os nossos esforços, o nosso tempo, o nosso coração nessa vida é uma baita tolice. E é isso que o autor está fazendo a gente pensar e refletir. Tomar decisões sábias. O que é aproveitar a vida com sabedoria? Essa é uma pergunta difícil. E a gente vai precisar caminhar no livro para entender isso melhor. Mas aí eu quero te incentivar a caminhar no livro e a pensar sobre isso. Já que a vida é tão curta, ela passa rápido, e a gente tem que aproveitar enquanto pode, o que é aproveitar a vida com sabedoria? O que é isso? Precisamos pensar nisso. Qual é o valor do que fazemos nessa vida? Que foi a pergunta que eu comecei. Nós somos limitados para atribuir valor ao que fazemos dessa vida. O valor não está em nós. Então, as duas perguntas, elas não têm resposta numa perspectiva humana. E é por isso que é loucura. O que é a vida? Não tem como a gente dizer. Olhando para o homem, não tem como dizer. O que é a vida? É isso aí que você está vendo. Tá, mas por que é isso aí? Não sei, é isso aí. Entendeu? A resposta dessa pergunta, o que é a vida, não está em nós.
Os homens dão um monte de explicação, filósofos, escritores, dramaturgos, enfim. Mas são explicações que no final não conseguem fechar a questão, porque a resposta não está em nós. E essa pergunta, qual o valor do que fazemos nessa vida? A mesma coisa. Não somos nós que temos valor para atribuir as coisas. O valor das coisas não está em nós também. Está em algo além. Então o livro nos faz pensar na necessidade que nós temos de ver essas questões além do homem. Porque se nós ficarmos no homem, verso 2, tudo é loucura, insanidade, vaidade, inutilidade, fútil. E pior, essas coisas se repetem e repetem e repetem e repetem e repetem até o dia da gente ir embora. Que vida vazia, que terror, que existência miserável. É uma existência tão miserável que tanto a pessoa que tem muito quanto a que nada tem é igualmente miserável. Não tem diferença, só muda a quantidade de miséria que a pessoa acumula para si. Só muda isso. Porque no final nenhuma dessas coisas tem explicação, valor ou sentido em si mesmo. E é por isso que esse tipo de existência é miserável. E de certa forma, meus irmãos, olhando para o verso 11, mesmo que você não concorde com Salomão, né, não acho que é bem assim não, esse rapaz aí está meio depressivo, escrever essas coisas aí, né? Perdeu esperança na vida. A Sulamita, enfim, deixou ele está naquele momento de bad, como diz os jovens, né? Está na bad. Mesmo que você não queira concordar com Salomão, a sepultura é um lembrete de que ele está certo. Toda vez que você olha uma sepultura, é verdade. Não é que Salomão está certo. É um livro que desafia a nossa compreensão e avaliação da vida, né? Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Primeiro, a Bíblia é necessária para nos dar a imagem precisa do quão perdido nós estamos. A gente só consegue ver esse azedume e, ao mesmo tempo, esse realismo de Salomão porque a gente tem um livro de Eclesiastes. Então, como nós temos a Bíblia, a gente consegue avaliar essas coisas. E é por causa da Bíblia que a gente chega a essas conclusões. De certa forma, a gente pode dizer que sem a Bíblia, nós somos náufragos à deriva. A gente só consegue chegar a essa sabedoria porque a palavra de Deus nos leva a essa reflexão. E é por isso que a pessoa que não crê na palavra de Deus, ela está sempre girando em círculos e nunca chegando a lugar nenhum, principalmente nessas questões. A segunda aplicação é que todas as soluções humanas estão destinadas a nos decepcionar e desiludir. Todas elas. Todas as soluções. Não, tenta isso. Não dá certo. Tenta aquilo. Não dá certo. Tenta aquilo outro. Não dá certo. E fica uma vida de frustrações e derrotas. Terceira aplicação, avalie honestamente os vários substitutos para Deus que você pode ser tentado a acreditar que trarão realização duradoura a você. A gente tem que pensar quais são os substitutos de Deus que nós temos colocado em nossos corações, porque a gente acha que essas coisas vão trazer alegria e sentido para a nossa vida, até descobrir que não vai. Aí a gente tira esse substituto de Deus e coloca outro substituto. Aí agora vai dar certo. Aí a gente quebra a cara e vê que não dá. Aí a gente não desiste. A gente pega outro substituto de Deus e coloca no nosso coração e fica fazendo isso a vida inteira. A gente precisa reconhecer que esses substitutos de Deus, que podem ser estilo de vida, pessoas, escolhas, circunstâncias e uma série de coisas, que na verdade se tornam ídolos na nossa vida, cada um deles só nos leva ao fracasso e à frustração. A gente precisa reconhecer que isso é mal. Isso faz a gente gastar o nosso tempo mal, faz nós tomarmos decisões tolas, que inclusive podem trazer malefícios para nós e nossas famílias, até o dia que a gente aprende, né? Agora é incrível ver que tem gente que não cansa de apanhar, está anos apanhando e quer continuar apanhando e vai ficar até o fim da vida. Até o dia que estiver num leito de morte e falar, agora não dá mais. Agora não dá mais. Gastou a vida inteirinha colocando outras coisas no lugar de Deus, que é o único que de fato é eterno, que traz sentido para as nossas vidas. Nós precisamos primeiro nos desesperar da nossa perdição, antes que possamos realmente apreciar o Evangelho da graça de Deus. Ou seja, nós temos que reconhecer toda a nossa miséria sem Deus,
toda a nossa perdição, toda a falta de sentido, a nossa situação de estarmos à deriva sem Deus, sem sentido, sem significado, sem valor, sem propósito, sem nada, mesmo sendo pessoas bem-sucedidas aos olhos desse mundo. Quando nós reconhecemos a nossa miséria, aí, com esse pano de fundo escuro, a luz do Evangelho vai brilhar em nossas vidas. Porque enquanto a gente não compreender o abismo que nós estamos, a gente nunca vai ter a necessidade de buscar Jesus. Nunca. Quem está bem precisa de um Salvador? Nós precisamos reconhecer que a nossa doença espiritual é grave, dolorida e mortal, a fim de que o Evangelho da graça seja ministrado a nós trazendo cura. Por último, qualquer coisa que viermos a fazer só encontrará valor duradouro se for para a glória de Deus. Qualquer coisa que você e eu viermos a fazer, se eu estiver pregando aqui e não for para a glória de Deus, eu vou pregar. Talvez vai trazer algum resultado para mim, mas não vai durar. Pode ter certeza. Porque não é para a glória de Deus. Qualquer coisa que você for conquistar, obter, fazer, desenvolver, que não for para a glória de Deus, vai ter algum valor momentâneo para você. Como pode ter para mim também. Mas é momentâneo, vai acabar. Pode ter certeza disso. Não importa quão bem-sucedido você seja nisso. Agora, se nós fizermos o que vamos fazer, né, viemos a fazer para a glória de Deus, isso vai durar para sempre. O valor é duradouro. Mesmo que o mundo nos considere fracassados. Nesse sentido, quando a gente olha para 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nós somos lembrados que em Cristo nós somos uma nova criação. As coisas velhas já passaram. E novas coisas surgiram. Quando nós não temos a Cristo, nós vivemos essa velha vida. Sem sentido, sem propósito, sem explicação, sem finalidade, girando em círculos. Mas quando nós conhecemos a Cristo, Ele traz sentido à nossa existência. Jesus Cristo traz sentido à nossa existência. Ele traz esse sentido. Ele traz essa finalidade. Ele traz uma nova vida. Porque em Cristo há sentido. Cristo é o sentido de todas as coisas. Fechando essa nossa reflexão, meus irmãos, nós chegamos à conclusão que somente por Jesus Cristo, nossa vida e nossos esforços encontram sentido e propósito. Somente em Jesus.